Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar sobre o tema desse vídeo aqui, eu queria primeiro antes falar e agradecer as pessoas, que de forma muito generosa fizeram doações pra gente, mandaram dinheiro pra gente, principalmente pelo aquele vídeo que a gente gravou no sábado, já tem quase 90 mil visualizações. Mas eu preciso dizer aqui que Deus, ele foi muito generoso comigo e com a Milena aqui na Alemanha. Ele proporcionou pra gente ter um bom emprego, tanto a Milena quanto eu. Então, assim, o salário que a gente recebe é muito mais do que a gente precisa. Não quero parecer assim ríspido, mas se o Espírito Santo te tocar para fazer doação, peça ele para te guiar para alguém que está do seu lado aí, sabe? Alguém que está precisando, alguém que está necessitando. Fala assim: Espírito Santo, me ajuda. Eu tô no coração que eu preciso fazer uma doação. A gente agradece, que vocês fizeram essas doações, mas como eu falei, Deus agraciou a gente. A gente vive uma situação confortável. Naquele vídeo eu até mencionei, que a gente tem muitas preocupações com relação ao futuro. A gente muitas vezes, Deus dá graça pra gente, da gente ter um lugar para morar, ter um salário, e ainda assim as nossas preocupações fazem a gente achar que não é suficiente, não ser grato a Deus pelo que ele deu pra gente. E para as pessoas que mandaram dinheiro pra gente, a gente agradece, e esse dinheiro vai ser encaminhado. A gente já tem em mente, pessoas aqui que a gente vai poder ajudar. E além disso, as visualizações que vocês deram nesse vídeo já está em 250 euros já, Então, assim, o próprio YouTube já, pelo YouTube a gente já vai poder pegar esse dinheiro e ajudar as pessoas. Então, a gente agradece. É bonito, a gente poder sentir essa vontade de ajudar, de doar, mas a gente, graças a Deus, nesse momento, a gente sabe, a gente tem muito mais do que a gente precisa. Então peço o Espírito Santo encaminhamento para você sentir no coração: Espírito Santo, me mostra alguém, para quem eu posso estar ofertando esse dinheiro. E não esqueçam de, no momento em que está fazendo a doação, falar do nome de Jesus, sabe? Fale de Jesus para essa pessoa. Não esqueça, isso é muito importante, isso é essencial, sabe? Dê honra ao nosso Senhor Jesus Cristo nessa oferta, nessa doação que você está fazendo à pessoa. E agora eu vou entrar, no tema do vídeo. Vocês já pararam para pensar na história de João Batista? João Batista viveu para anunciar Cristo. Ele vivia com roupas de animais, morava, no deserto, ele comia gafanhotos e mel. A vida dele era 100% voltada para anunciar a vinda de Cristo. A vida dele foi para isso. Ele viveu para Cristo, para anunciar Cristo. Ele depois foi preso e na prisão ele teve a cabeça... É porque tem algumas palavras que aqui no YouTube eu não posso falar, Ele morreu na prisão com... Entende? Na Bíblia não é por acaso que a gente tem contato, que chegam até nós tantas histórias de pessoas que vivenciaram ali para nos mostrar a nossa conduta como cristão. Se a gente pensar, olha, um homem que viveu para Cristo, para anunciar a ele morreu na prisão e ele nem teve oportunidade de ver Cristo realizar suas maravilhas enquanto esteve aqui. E para quem conhece a história, ele morreu numa festa. A cabeça dele foi colocada numa bandeja, numa celebração, para vocês terem uma ideia. E isso faz a gente refletir: será que a gente compreende o que é a nossa caminhada em Cristo? Será que a gente tem, sabe, uma compreensão clara do nosso papel aqui? Porque muitas vezes a gente acha que ser cristão eu vou viver para Cristo e aí eu vou ser abençoado com coisas boas. E isso pode ser que aconteça, mas pode ser também que não aconteça. E será que a gente está disposto, ainda assim, caminhar com Cristo, seguir os seus ensinamentos, viver, renunciar a nossa vida por Ele, mesmo que, assim como João Batista, a gente às vezes tem a sensação de que Deus não está atendendo às nossas demandas, seja ela financeira, de saúde. Eu vou ler para vocês aqui uma passagem para a gente poder falar sobre isso. Aqui está em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se começar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem irão rir dele,
dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Essa passagem eu tinha uma má compreensão dela. Eu achava que estava falando de fato de uma construção, de você se voltar a começar algo, um projeto na sua vida e não conseguir concretizar. Mas essa passagem está falando do cristão que diz: Cristo, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, eu vou viver para ti. E esse é o projeto. E se você não está consciente do preço que isso vai custar para você, você pode ser como esse homem, né, que começa um projeto, não consegue finalizar e as pessoas vão rir de você. Só que esse rir a gente tem que entender que não é um rir que as pessoas vão ficar rindo de você. É que você vai ser uma pedra de tropeço para as pessoas. Então, seguir a Cristo é renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Como diz naquela passagem, né? Todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E todo aquele que perder a sua vida por amor a Cristo vai encontrá-la. A gente assume certas posturas como cristão, a gente tenta viver uma vida como cristão, mas a gente tem uma ideia muito vaga do que é isso por ter pouco conhecimento da palavra. O título desse vídeo é: Quem é você quando Deus se cala? Ou seja, a partir do momento em que a gente fala eu vivo para Cristo, mas aí começa a acontecer várias coisas difíceis na nossa vida e a gente ora e nada acontece. E parece que, sabe, que Deus não está ouvindo as nossas orações, ou que Ele abandonou a gente. A gente tem que entender que existe uma diferença em estar em silêncio e abandonar. Deus nunca abandona a gente, mas às vezes Ele fica em silêncio. E por que Ele fica em silêncio? A gente não sabe, né? Porque Deus é Deus e a gente sabe que tudo que Ele faz é bom. E aí a gente tem que compreender a importância de confiar em Deus, mesmo quando as nossas orações não são atendidas, mesmo quando parece que a gente não sabe, que a gente está abandonado. Muitas vezes esse deserto que a gente atravessa é um processo que é necessário para a nossa compreensão, né, de quem é Deus, da nossa relação com Deus. E a gente entende que Deus coloca uma série de coisas na nossa vida para nos aproximar dele. Para mim, muitas vezes eu caí e caio quando eu não sinto a presença de Deus. Mas mesmo assim, Deus sempre criou circunstâncias na minha vida para me fazer voltar para Ele, para me lembrar, sabe, de que eu tenho que confiar em Deus, de que eu tenho que obedecer a Deus, de que eu tenho que renunciar à nossa vida, à minha vida. E é muito difícil nos dias atuais renunciar à própria vida. Talvez a gente está vivendo um momento que seja um dos momentos mais difíceis de se renunciar à própria vida, porque antes as pessoas tinham pouco. E quando eu falo pouco, eu não estou falando só com relação a questões financeiras, né? As pessoas, a vida era muito mais simples. Agora a gente tem muitos mais sonhos. Agora a gente, sabe, a gente recebe uma enxurrada de sonhos, de, sabe, necessidades. As pessoas antes, a necessidade que elas tinham era alimentação, né? Ter algo para o amanhã, ter um teto. E hoje em dia as nossas necessidades, assim, elas são diabolicamente nefastas para nós. A gente necessita tantas coisas e por necessitar tantas coisas a gente cada vez necessita menos de Cristo. A gente inverte. E é importante que a gente, como igreja, afinal cada um de nós vai ter momentos de altos e baixos, que a gente lembre um ao outro, que a gente ouça muito da palavra, para a gente se fortalecer em Cristo, para a gente viver para Cristo, assim como João Batista fez. E é algo muito difícil. E para conseguir isso, a gente não consegue por vontade própria. Se eu falar, eu vou viver para Cristo, não. Se eu não tiver contato diário com a palavra, diariamente, todos os dias o contato com a palavra, se eu não tentar mudar os meus hábitos, se eu não me afastar de coisas que não convêm, sabe? Pessoas, coisas que a gente assiste, coisas que a gente lê, essas coisas vão minando a nossa caminhada, elas vão enfraquecendo a nossa fé. Então, é muito importante que nos dias atuais a gente se fortaleça muito, buscando ter intimidade com o Senhor,
todos os dias, o máximo que a gente puder conversar com Ele, ler a palavra, ter contato com outros irmãos, se fortalecer na fé. Isso que eu estou falando para vocês veio a partir de uma pregação que eu assisti ontem no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Uma pregação muito, muito profunda, muito importante nos dias de hoje. E se talvez nesse momento você está sentindo assim, poxa, eu estou tão mal, eu estou passando por algo tão terrível e eu não sei se eu vou aguentar se Cristo ficar calado, né? Porque é isso que a gente está falando aqui, né? Pense assim, a gente está contaminado com coisas do mundo e a gente precisa se limpar. E por mais que seja muito dolorido, muito difícil, porque só você sabe quanto que está doendo, quanto que está difícil, por mais que seja difícil, busque a Cristo. Porque mesmo que você não, que as suas orações não sejam atendidas como você está pedindo, tenha certeza que Ele está te proporcionando formas de se voltar para Ele. E para fazer isso a gente tem que buscar intimidade com Deus, se manter fiel a Deus, se manter fiel à palavra, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que muitas vezes as nossas orações não sejam atendidas, ainda que muitas vezes pareça que Ele abandonou a gente, mas só parece, porque Deus nunca nos abandona. Deus é fiel. Nós que não somos, mas a gente tem que confiar, assim como João Batista, que viveu a vida para Deus, para anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo e teve o fim que teve e se manteve fiel. Se a gente quer ter a nossa salvação, se a gente compreende que aqui não é o nosso lugar, que aqui a gente tem uma missão, que é anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo e cumprir, tudo aquilo que todos os deveres que Ele colocou pra gente. Se a gente não compreender isso, a gente vai ter um pé no mundo e um pé em Deus. E de novo, eu sei que é difícil, porque a nossa batalha aqui ela é muito pesada, é uma batalha espiritual. Então, meus irmãos, vamos falar de Cristo. E olha, quando eu venho aqui falar de Cristo para vocês, parece que eu estou levando a palavra, mas na verdade vocês não têm ideia o quanto eu me fortaleço cada vez que da minha boca sai a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O ato de falar de Cristo me fortalece. Eu fico mais forte, a minha fé fica mais forte, eu me sinto mais íntimo com Deus. Isso clareia a minha mente, me mostra, porque às vezes eu creio em Deus, mas às vezes o mundo vai começando a botar areia nos meus olhos e só o ato de falar de Deus para as pessoas, isso tira a areia dos meus olhos. Para vocês verem, né, como Cristo ele vai agindo sempre que a gente busca Ele, busca caminhar na sua direção. Então, pessoal, vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos, honrá-lo, vamos entender, a nossa relação com Ele, a nossa relação com esse mundo e a nossa relação com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com as nossas metas. O mundo, ele distrai a gente, que a gente seja cristãos convictos do nosso verdadeiro sonho, onde que a gente de fato tem que estar e onde a gente de fato queira estar, com quem. Então, pessoal, que Deus abençoe, proteja vocês, toda a família de vocês. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui embaixo da pregação, né, que me fez vir aqui fazer esse vídeo. Uma pregação muito, muito importante, muito poderosa, para a gente entender a nossa relação com Deus e entender a necessidade da gente ser fiel a Ele, mesmo que às vezes Ele fique em silêncio. Mas é um silêncio que tem um porquê. A gente tem que se apropriar disso. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.